Boa tarde, Davi, boa tarde aos telespectadores. Eu acho que esse é um tema muito complexo. A partir de um momento que um comerciante de Pedro Juan reclama que os estudantes brasileiros estão ocupando estacionamento, ele acaba se auto-prejudicando. Eu acho que é necessário que os comerciantes locais pensem um pouco e olhem um pouco no passado. A grande verdade é que tanto Pedro Juan Cavaleiro quanto Ponta Porã não estavam preparadas, as cidades não estavam preparadas para essa alta demanda de brasileiros que vêm aqui estudar. A bagunça no trânsito está generalizada, mas isso não é culpa dos estudantes brasileiros. Isso talvez não haja um culpado porque não estavam preparados, nem a cidade de Pedro Juan e nem de Ponta Porã. Contudo, os estudantes brasileiros vieram para aqui. E aqui, quando chegam, e normalmente ficam em torno de 5 a 6 anos, eles se estabelecem aqui e geram uma certa movimentação na economia. Então, falar de estudante brasileiro é como se estivesse dando um tiro no pé. Esses estudantes brasileiros chegam aqui, eles alugam casas, eles fazem compra no comércio em geral, em supermercado, em farmácia, em padaria, nos próprios comércios locais que vendem vários e diversos artigos. Então, o que eu imagino é o seguinte: há de se ter um consenso geral, fazer algumas modificações na questão de trânsito, e quem tem que fazer isso não é um comerciante de Pedro Juan, nem um comerciante de Ponta Porã. Quem tem que fazer isso é um engenheiro de trânsito. A municipalidade deve contratar um engenheiro de trânsito, fazer algumas mudanças para adequar a realidade. Agora, ficar reclamando de estudante, eu acho que isso não é legal. Por quê? Vamos fazer uma retrospectiva aqui de um ano atrás. Um ano atrás, meu amigo, o dólar estava 4,41, a quase 4,50. Essa fronteira ficou morta. Várias lojas na linha de fronteira foram fechadas. Inclusive, algumas delas ainda se encontram fechadas. Não existia turista. Com o dólar alto, com a fiscalização da Receita Federal na estrada, que foi justamente na época da Copa do Mundo. O que movimentou essa fronteira e que nos deu uma certa folga na questão financeira foi os estudantes, que deixam seus dinheiros aqui, deixam sua prata tanto no Paraguai quanto no Brasil. O que as pessoas precisam se conscientizar é que hoje são mais de 10 mil brasileiros fazendo medicina. Mais de 10 mil brasileiros fazendo medicina. A verdade é que precisa criar alternativas em prol de favorecer esse público, porque esse público gasta. E ao contrário do turista que vem aqui, suja a cidade e vai embora, estes moram aqui. Eles comem aqui, eles dormem aqui, eles pagam conta de água, de luz, de telefone, geram divisa para os municípios. Uma boa ideia seria a associação comercial, os comerciantes da cidade se unir e criar, por exemplo, um desconto especial para os estudantes. Se pensar que ele vai ter 10 mil estudantes favorecendo a loja dele. Se pensar, por exemplo, que ele poderia estar melhorando a questão do atendimento da loja aos estudantes. Se ele pudesse, por exemplo, pensar na questão da própria limpeza, da própria demonstração do que ele tem de produto. E essa reclamação de estacionamento, a gente tem que ir muito mais além do que isso, muito mais, porque não é só estacionamento. O trânsito de Pedro Juan Cavaleiro, o trânsito em si, está um caos, como também está um caos o trânsito de Ponta Porã. Se a gente andar em um desses municípios ou das cidades em horário de 11 horas, meio-dia, 5 horas da tarde, está impossível andar de carro na nossa região, porque a cidade não estava preparada para receber esse número grande de pessoas que vieram para cá. Isso é o preço do progresso. Esse é o preço do progresso. Agora, será que as pessoas estão preparadas para o progresso? Será que as pessoas querem o progresso? Eu acho que é necessário, antes de fazer esse tipo de reclamações, eu acho que é a necessidade de se conversar e de achar solução para o problema. E não a gente criar um problema maior. Imagine só se hoje 10 mil brasileiros, estudantes de medicina, saíssem dessa fronteira. Será que não iria nos prejudicar economicamente? Além de eu ser estudante de medicina, eu sou comerciante. E eu digo para quem está me assistindo agora que eu dependo desse público de estudante. Eu dependo do estudante brasileiro, eu dependo do estudante paraguaio. São essas pessoas que nos ajudam a movimentar o nosso comércio quando nós estamos em temporada baixa. Nós estamos numa temporada baixa agora. Cadê o turista? Aonde está o turista? Não é? Então a gente depende de quem? A gente depende de indústria, nós dependemos do funcionário público, tanto do Brasil quanto do Paraguai, e graças a Deus, os brasileiros estudantes de medicina vieram para a nossa fronteira. E com isso, vem havendo muito mais benfeitorias, melhoras e qualidade do que problemas pequenos como esse. É muito chato para mim, sendo brasileiro, sendo estudante,
deixando meu dinheiro aqui nessa cidade, porque eu deixo meu dinheiro aqui, ler e saber de uma matéria como essa, que nós estamos atrapalhando o estacionamento. Eu acho que a gente tem coisa muito maior para se preocupar e para resolver do que problemas pequenos como esse. Eu agradeço a todos, agradeço a você pela entrevista e aos telespectadores do canal Fronteira.